Oi gente, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu venho comentar aqui com vocês mais um pouco sobre esse meandro da psicoterapia, da psicologia, que algumas vezes traz certos desconfortos para os pacientinhos, principalmente os pacientes que são inexperientes. Você já se perguntou se o seu psicólogo ou psicóloga deveria falar um pouquinho mais? Até sobre a sua própria vida, porque de um lado existe aquela expectativa de um profissional neutro, quase meio que assim invisível, mas por outro lado que ele tem que se mostrar um pouquinho humano também, e isso pode gerar conexão ou até estranhamento, depende muito da pessoa, depende muito do paciente, cada caso é um caso. E aí fica uma dúvida, até que ponto isso é profissional e quando compartilhar situações pessoais na terapia do paciente pode atrapalhar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Já te peço que a gentileza de deixar o seu like, porque isso mostra para outras pessoas que esse conteúdo aqui é válido, é interessante. E já se inscreve aqui no canal, se não tiver inscrito, porque conteúdos assim vão continuar aparecendo por aqui, pelo menos até quando vocês quiserem. Antes de qualquer coisa, esse conteúdo de hoje tem o apoio da Corpora, que é uma plataforma que ajuda psicólogos a profissionalizarem o seu trabalho, organizando atendimentos, facilitando a gestão e trazendo mais estrutura para a sua prática clínica. Se você é psicólogo ou psicóloga ou está começando na área, vale a pena conhecer. Eu deixo aqui mais informações na descrição desse conteúdo. E olha que usando o meu cupom você ainda consegue benefícios e descontos na aquisição do plano Premium. E olha, vai por mim, vale muito a pena conhecer. Chega de ficar mandando mensagem, cobrando o seu paciente e chega também de ficar emitindo nota fiscal uma por uma. Aqui o sistema é operacional e funciona pensando também no seu bem-estar e qualidade de vida. Bem, indo para o conteúdo aqui, eu não sei se você confiaria numa pessoa, num profissional que parece neutro demais, que você não sabe nada, ou no extremo oposto, em alguém que compartilha, em alguns momentos, situações da vida própria. Isso te deixa confortável? Isso te deixa desconfortável? Deixa aqui nos comentários pra gente ir compartilhando informações e ver qual que é o seu ponto de vista. E talvez eu ainda vou além, né? Quando um psicólogo fala de si, será que isso aproxima mais ou será que atrapalha o processo em si? Essa é uma dúvida bastante recorrente e a resposta não é tão simples como pode parecer, né? Como quase tudo na psicologia não é tão simples assim. Se você já fez terapia ou está pensando em começar, provavelmente você já se perguntou isso em algum momento. Existe uma expectativa meio implícita de que o psicólogo seja alguém bastante imparcial na sessão, bem invisível assim, como se ele estivesse ali só para ouvir e, entre aspas, interpretar coisas, mas que nunca se coloca naquela situação. Contudo, na prática, a relação terapêutica não é tão distante assim, ou pelo menos não precisa ser tão distante assim. Nós estamos falando de encontros entre pelo menos duas pessoas ali naquela sessão terapêutica. Uma pessoa que tem a demanda, o sofrimento e uma história, e a outra que tem uma formação técnica, sim, mas que ainda é um ser humano. Acho que quem tá aqui no canal há mais tempo já percebeu pelo menos um cadinho disso. A pergunta que pode ser mais importante talvez seja quando isso faz sentido e quando deixa de fazer, porque dependendo de como isso acontece, pode ser extremamente útil ou completamente deslocado. Existe esse imaginário muito forte de que um bom psicólogo é aquele que não aparece na sessão, que não opina, que não reage, que não se expõe. Eu tenho diversos conteúdos aqui no canal falando sobre reação de psicólogos, o que psicólogos podem ou não fazer, dependendo das circunstâncias. Você pode investigar aqui no Astamente, que certamente você vai encontrar outros conteúdos falando sobre isso. Mas olha, além de ser irreal essa questão de não opinar, de não reagir, de não se expor, pode ser até bastante prejudicial. A ideia de neutralidade absoluta, ela não existe. Mesmo em silêncio, o psicólogo está presente na forma como escuta, no que devolve e no que escolhe pontuar. E mais do que isso até, a relação terapêutica é por si própria uma experiência emocional. O paciente sente coisas ali
identificação, estranhamento, proximidade e, às vezes, não raro, rejeição. Então, tentar ser completamente apagado não torna o processo mais profissional, só torna menos autêntico. E é claro, existem momentos onde o profissional da psicologia pode compartilhar alguma coisa pessoal. Contudo, cada pessoa, perceba, não é sobre contar a própria vida, é sobre usar a própria experiência com intenção clínica. Vou te dar um exemplo. Uma paciente fala sobre se sentir extremamente culpada por não dar conta de tudo. Quem nunca passou por isso, né? Bastante comum. E o psicólogo, a psicóloga, em algum momento, traz algo breve, pontual, que mostra que aquela sensação é humana, possível e compreensível. Isso pode ter um efeito importante, que é humanizar a experiência do paciente, diminuir aquela sensação de isolamento, quebrar aquela ideia de que tá todo mundo muito bem e só eu sou assim, estranha, com essa sensação. Mas isso só funciona quando não desloca o foco. A sessão continua sendo do paciente, o centro continua sendo a experiência de quem está ali buscando ajuda. Quando o psicólogo começa a falar demais de si ou usa a sessão para elaborar questões próprias, aqui coisas muito importantes se perdem. Imagina você chegar na sua terapia, pessoal, para falar de uma questão, uma dificuldade sua, e aos poucos a conversa começa a girar em torno da vida do profissional. Isso pode gerar confusão, desconforto e até uma inversão de papéis que é completamente desnecessária ou prejudicial para o seu acompanhamento. A pessoa ela pode começar até a se perguntar: será que sou eu que estou sendo atendida ou eu só estou ouvindo? E isso enfraquece o processo, porque a terapia não é um espaço de troca simétrica, não é uma relação onde eu falo 50%, o profissional 50%. Não é assim que funciona. Ela tem uma direção e essa direção precisa estar a serviço de quem procura a ajuda. Então, talvez o ponto mais importante dessa discussão seja quando um psicólogo compartilha algo pessoal, isto está a serviço de quem? Se está a serviço do paciente, de ampliar a compreensão, de facilitar acesso emocional, de construir o vínculo, super válido. Recomendado. Agora, se isso atende a uma necessidade do profissional de ser compreendido, de ser validado, de ser reconhecido ou de elaborar suas próprias questões pessoais, aí a função da terapia começa a se perder. E aqui entra outra coisa importante. Isso não é algo que o paciente precisa controlar ou avaliar o tempo todo, mas perceber como você se sente na sessão pode dizer muito. Você sai com mais clareza sobre si ou com a sensação de que algo ficou deslocado? Você acha que você tem sido mais ouvinte, mais orientador do seu profissional, da sua psicóloga ou psicólogo? Ou você tem a completa noção, percepção de que você é o protagonista da sua sessão de psicoterapia? No fim das contas, psicólogos podem falar da própria vida? Já entendemos que sim. Mas não de qualquer forma, nem a qualquer momento, sem objetivo nenhum. A questão não é a exposição do profissional, é a intenção, o contexto e o efeito que isso tem no processo. Uma boa terapia depende de um psicólogo distante? Não, mas também não se sustenta em um psicólogo que ocupa espaço demais. Existe um equilíbrio, precisa existir um equilíbrio. E quando ele acontece, o processo tende a ser muito mais rico, mais humano e principalmente mais transformador. E perceba que nem todo profissional vai ser perfeito. A gente erra, nós somos seres humanos. Se nós falamos ou deixamos de falar, se nós fizemos ou deixamos de fazer e te incomodou de certa forma, você tem todo o direito de se manifestar. O profissional tem que levar as suas questões para a sua terapia, para a sua supervisão clínica, tem que estudar isso com ele fora do seu processo. Você não tem que se preocupar com isso. Mas se isso chegou para você enquanto uma angústia, um incômodo, vale a pena conversar, porque isso pode ser completamente ajustado. Se às vezes você não comenta, não tem como perceber onde a gente pode melhorar nesse trabalho.
Lembre-se, a gente estuda pra caramba, mas também somos seres humanos e completamente passíveis de erro. E eu espero que esse tema aqui tenha conseguido te fazer pensar como que você consegue se sentir, como que você se percebe na sua relação terapêutica em terapia, se você já faz esse processo. E se você está considerando começar ou quer entender melhor como funciona o meu trabalho, eu deixo aqui embaixo os meus contatos na descrição ou aqui em cima. Talvez aqui em cima, eu sempre esqueço qualquer lugar, mas você pode clicar, você vai encontrar o meu WhatsApp. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com atendimentos online e vai ser um prazer poder te acompanhar. Mas para que isso aconteça, como eu sempre digo, o primeiro passo precisa partir de você. Se esse conteúdo fez sentido, não deixe de se inscrever aqui no canal, porque eu trago reflexões como essa aqui com bastante frequência aqui no canal. Um beijo e eu te espero te ver aqui no próximo conteúdo, aqui no Astamente. Tchau, pessoal!